Salve galera, Marcelo BJ na área. Você viu na thumbnail? Eu vou te explicar como você vai sair do CP E até chegar no A+. Beleza? Você vai sair do CE e vai chegar lá no S. Beleza? Eu não tô na Plus ainda, mas eu descobri o caminho das pedras. Ah, eu inventei a roda? Não. Eu vi um vídeo do Rory Alexander e tô fazendo um vídeo para você que não manja de inglês. Só que nesse vídeo aqui eu vou te passar os 5 passos para você conquistar aí, né, a glória no modo esporte. Vai ter mais 2 dicas depois desses 5 passos e vai ter um presente. Vai ter um presente. Quando é presente é de graça, tá bom? De graça. Beleza? Então vamos para o passo 1. Não tem edição, não tem cortes, mas eu vou para a tela lá do videogame daqui a pouco para te mostrar como é que faz. Então o primeiro passo é você saber os limites do carro que você está usando no modo esporte, beleza? Você vai lá nas diárias, na diária A, B e C, você vai escolher qual que você vai correr, você vai ver os carros que você pode usar, aí eu vou te mostrar como é que você faz para fazer isso e ver os limites do seu carro, beleza? Porque é muito, mas muito importante. Então vamos lá para a tela agora. Então, galera, assim, ó, a gente tá aqui no mapa mundi aqui do jogo. Você tá com o carro que você vai usar lá nas diárias já, beleza? Você vai entrar aqui na garagem, tá? O vídeo não vai ter corte. Você vai aqui em configurações de carro. Aí tá vendo aqui que tem a UCM, tem mais coisa pra cá? Aí tem a UCM que é totalmente personalizável, beleza? Então você vai entrar aqui, vai clicar. Aí você vai ver, ó, que tem o pico de torque do carro aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Eu vou até dar um zoom aí para vocês verem mais. Então vocês estão vendo aí embaixo, ó, vai de 1000 até 7000 e vocês estão vendo que ele estabiliza ali a cavalaria perto dos 7000 giros, tá? Então é só para você ter uma ideia do pico de torque. Vamos lá para a pista agora que eu vou te mostrar aonde vai sair o pico de torque do carro para você fazer a troca da marcha, beleza? E a troca de marcha vai ser o próximo item. Então aqui, galera, a gente vai ver que na verdade o Gênesis, o pico dele é quase cortando a marcha, tá? O contagiro dele, tá vendo que ele não para, ele começa a piscar, ó. E você tem que saber o limite do seu carro, tá? Aqui eu dei uma abridinha aqui, vamos consertar. Qual que é o limite? Tá piscando ali, ó. Vamos passar a quarta marcha. Vamos ver até aonde que estica a quarta, ó. 224, tá vendo que cortou? Ó, 224 corta, 224 corta. Então o que você vai fazer? Você vai ter que fazer isso, gente, marcha a marcha. Você pega, entra no treino livre, estica todas as marchas, tá? Vê até onde, se ela vai dar o shift light, ficar piscando, e vê até que velocidade ela vai antes de cortar. Pegou essas referências, vai até tal velocidade, você pegou ali o contagiro enchendo, você vai fazer a troca quase no limite, beleza? Se você pegar um carro que você vê que o contagiro ele enche, ele não chega a dar o shift light e fica meio que demorando, é ali que vai estar o pico de torque daquele carro. Cada carro, gente, é diferente, tá? Não dá para fazer um vídeo explicando carro por carro, carro por carro. Aliás, é uma boa ideia, mas não é o intuito aqui. Você vai aprender, eu te ensino a pensar aqui, beleza? Então, do Gênesis, as marchas são, lógico, escalonadas diferentes. Você vai pegar marcha a marcha, ver até onde você pode esticar, mas nunca naquela velocidade final. Você troca um pouquinho antes para não cortar a marcha. Toda vez que corta a marcha, o carro meio que apaga. Vocês viram na quarta marcha que ele apaga e para de andar. Então saber o limite do carro, beleza? Agora, saber o limite do carro, o limite das marchas, você vai fazer de todo o carro que você for usar, entra no treino livre, entra lá na planilhazinha lá da garagem e olha, tá? Você vai fazer isso daí. Agora vamos para outra parte. Então você viu ali onde tem os limites do carro, beleza? Você viu fazendo uma volta ali com você para te ensinar ali onde é o pico do torque, onde você olha lá no contagiro, no shift light, se você vai poder cortar a marcha ou não. Beleza? Então você viu essa parte. Agora vamos para o passo número 2. E não vai ter cortes, porque eu tô lendo uma cola aqui na minha frente. O passo número 2, que é muito importante. Se você joga de transmissão automática, você vai ser obrigado a mudar para manual, tá? Se você quer se dar bem no esporte, você vai ter que mudar para manual. Tem vídeo disso aqui também, não se preocupa, beleza? Tem vídeo disso tudo separadinho. E no presente que eu vou te dar,
beleza? Fica tranquilo, fica tranquilo. Então você vai ter que mudar para o câmbio manual, tá? Por quê? Porque o câmbio manual vai te permitir mais controle do carro. Tudo que eu estiver falando aqui para você aqui nesse vídeo é para você dominar o seu carro. Você tem que ter a percepção, ser uma coisa só com o seu carro. Ai, que delícia! Entendeu? Se você coloca no câmbio automático, no vídeo lá eu explico mais a fundo sobre isso. O computador, né? Ou no caso, por exemplo, se fosse um carro de verdade, a centralina ali do carro, a programação que vai fazer as trocas para você. Então você não vai ter o controle de dar uma reduzida, fazer o downshift ou upshift, que são técnicas que eu explico para você aqui em um vídeo. Calma, não saia daí, não fique desesperado. Tenho vídeos para explicar tudo para você. Tudo que eu falar aqui tem vídeo separado para explicar para você, beleza? Então essa vai ser a sua limitação. Se você tiver com o câmbio automático, o carro vai ficar preso, tá? Quanto mais assistências você tiver ligada no jogo, mais seu carro fica preso, menos velocidade você tem, menos controle do seu carro, beleza? Agora eu vou fazer um pedaço, um trecho de uma pista, beleza? E vou mostrar para você a diferença que dá se você jogar com o câmbio manual ou com o câmbio automático, beleza? Então vamos lá, galera. Experiência de circuito. Vamos no modo manual, tá? Qualquer erro dá errado aqui. Você tem que começar de novo o teste. Aqui eu sei que a quarta marcha do Porsche vai até 224 mais ou menos. Eu vou trocar nessa média aí. Controlei aqui, galera, pra não sair da pista. Beleza? 29, tá? Grava esse tempo aí, 29.382. Beleza? Aí tem esse recorde aí, 29.382. Vamos fazer no modo automático agora, tá? Então, galera, eu vou passar aqui pro modo automático, tá? Ó. Modo automático, beleza? Vamos continuar aqui, tenta fazer um tempo melhor que aquele. Trocando marcha sozinho. Vira. Ai, cara, quase. Freiei no mesmo ponto de referência lá, mas demorou pra reduzir, né? Esse é o problema do automático. Beleza, aqui eu vou modular no acelerador para não sair da pista também. Vamos lá. Aí, ó, fui um pouquinho mais lento, né? Então você sabe que dá uma diferencinha. Para esse teste sair mais no talo, eu teria que fazer isso várias vezes nos dois modos. Mas vocês já viram que dá uma diferença, tá? Principalmente naquela primeira curva ali, eu não consegui fechar lá tanto como deveria, beleza? Então já mostrei aqui, vamos para o próximo passo. Então, galera, vamos para o passo número 3 dessa sua caminhada aí para o modo esporte rumo agora. Eu fiz 3 aqui, tá aparecendo? Não, tem que ser aqui, ó. Beleza? Passo número 3. Beleza? Você vai ter que usar as técnicas de downshift e upshift. Técnicas de troca de marcha, beleza? Se você tiver no controle, vai ser aqui. E eu tô explicando no controle, né? Na hora que você tá vendo o vídeo. Eu tenho o volante aqui, mas eu joguei 2 dias no volante, então não vou passar essa vergonha aqui com vocês. Eu tô te explicando do jeito que eu faço no controle, beleza? Então assim, você vai ter que dominar a técnica de downshift, upshift. Downshift, reduções para você segurar o carro com freio motor, beleza? Tem vídeo explicando, relaxa, eu vou te mostrar aqui, fazer um pedaço de um trecho de circuito, ou se não a volta inteira, e fazer as técnicas de upshifting, beleza? Vamos lá para a pista. Então vamos lá, galera, fazendo a técnica downshift e upshift, beleza? Reduzir para segurar. 3, 2, 1, segurei, vou passar a segunda, upshifting, para ter mais controle do carro, não sair derrapando tudo. Aqui hoje eu tô tirando um pouquinho o pé para não sair, ó. Beleza? Foi até melhor que o tempo da outra volta, ó, conforme a gente vai correndo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer fazendo sem o upshift, simplesmente reduzir de qualquer jeito e sair de primeira marcha, beleza?
Então agora a gente vai fazer sem técnica nenhuma, só freia, reduz, já era. Vou chegar aqui e frear, ó. Sai aqui de primeira marcha. Vai, já tem um controle piorzinho. Também vou controlar pra gente não sair da pista. Aí vocês viram que o tempo foi pior, beleza? Ficou certinho essa parte? Vamos pro próximo passo. Beleza, galera. Agora a gente vai para o passo número 4. Ah, os dedinhos aqui. Vocês lembram da música da Eliana? Então vamos lá. Então é assim, o passo número 4 é a modulação de acelerador e freio. O que é modular? Você modular. Tô falando no gatilho porque eu tô explicando o vídeo no controle. Mas a mesma coisa serve para os pedais, tá? O tanto que você aperta, né, com o pezinho ali ou com as mãos, o acelerador e o freio, tá? Isso no Gran Turismo é essencial, tá? E você que tá no PlayStation 5 tem uma vantagem, porque você tem os gatilhos adaptativos. Então não se preocupa, em configuração de controle. Tem um vídeo separado só de configuração de controle, nossa, até gaguejei. De configuração de controle, beleza, queridão, queridona? Então não sai do vídeo ainda. Beleza? Então você vai modular o tanto que você acelera e o tanto que você freia. Se você apertar demais para frear, você vai travar as rodas do carro. E quando você chega numa entrada de curva, você não pode travar. E quando você está fazendo a saída de curva, você não pode, tipo, apertar de uma vez, soltar de uma vez. Você tem que fazer como na vida real. Você vai modulando e antes de travar, você vai soltando, certo? Isso é modular. A mesma coisa com o acelerador. Você não pode meter o pé direto ali no acelerador, porque o carro vai distracionar, beleza? E para fazer as saídas de curva, retomada, enfim, wherever, o pai fala inglês. Então vamos lá para a pista e eu vou te mostrar as modulações, você vai ficar prestando atenção nas barrinhas, tá? Beleza? Vamos lá. Então, galera, essa parte aqui é a modulação de acelerador e freio, tá? A gente vai fazer um trecho aqui onde eu vou tentar da melhor forma possível modular sem travar e sem apertar tudo de uma vez, para o carro não perder o controle e ser mais rápido no trecho. Depois a gente vai fazer o mesmo trecho, só travando e acelerando com tudo, beleza? Vamos lá. Ó. A Ferrari ela já sai em sexta marcha aqui, ó. Presta atenção nas barrinhas. Ó, soltei, vamos começar a frear. É a marcha, acelerando devagar aqui. Já usei o upshifting. Dá pra fazer mais rápido? Dá, mas é a primeira vez que tô fazendo, ó. Gravo o tempo, é só uma amostra 20, 15, 18, tá? Fui modulando, tá? É a primeira vez que eu faço, dá pra fazer muito melhor que isso. Agora eu vou fazer sem modular, meu, vai ser praticamente impossível fazer essa chicane, tá? Então vamos lá, galera, agora sem modular, tá? Só apertando com tudo o pedal, o gatilho. Aqui, ó. Já falhou, né? Já falhou. Então a gente mostrou que já falhou. O carro rodou, meu. Tava em segunda marcha, apertei com tudo, vocês viram lá. O carro rodou. A importância da modulação. Beleza? Não consegui nem fazer, meu. Achei que é muito difícil. Vamos para a próxima parte. Então agora estamos no passo número... O quê? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5. Então estamos no quinto passo. Já vai passar para as diquinhas extras, beleza? O quinto passo, galera, é você desligar o controle de tração. Lembra no começo do vídeo que eu falei que quanto menos assistências, né, você estiver usando, mais controle do carro, maior domínio, mais rápido você vai ficar. Porque você tem que ser um só, você tem que ser a velocidade. Então o que você vai fazer? Você vai desligar o controle de tração. Eu tenho um vídeo só de controle de tração. Aqui eu não vou ensinar como é que faz, para você ir aprendendo. Eu vou te mostrar um trecho ou uma volta com ele ligado e desligado, te mostrar a diferença. Então, o controle de tração vai ter que ficar desligado, tá?
Para quem já joga, para quem não sabe, ou tem carro na vida real, você sabe que o controle de tração ele não deixa as rodas destracionarem. Só que em troca disso você perde desempenho, porque você não tem o controle do carro e você não vai poder liberar aquela potência nas rodas que é necessário para fazer uma retomada, né, ou para sair acelerando, beleza? O controle de tração é um método de segurança para não deixar o seu carro rodar ou sair da pista, tá? Então, o quinto passo é você desligar o controle de tração e eu vou te mostrar agora um trecho, uma volta, beleza? Para te mostrar a diferença dele ligado e desligado. Fechou? Bora para a pista. Galera, agora a gente vai fazer a parte do controle de tração. Então, vocês estão vendo ali no canto, tá no máximo, sabe? Tá no talo ali, controle de tração ligado no máximo. E depois a gente vai fazer com o controle de tração desligado. Tem vídeo no canal ensinando você a fazer essa transição do controle de tração ligado para o desligado, beleza? Aqui a gente vai te mostrar a diferença, esse passo a passo aí, beleza? Vamos lá. O controle de tração tá ali no 5, ó. Mesmo setor. Aqui, passar. Pistar. Vamos lá. 20, 195. O tempo já tá mais rápido, tá? Do que na outra vez. Por conta que, meu, já é a segunda, terceira vez que eu tô fazendo isso, beleza? Vamos deixar esse recorde aí. Galera, agora vocês estão vendo que o controle de tração tá desligado, tá? Vamos tentar fazer esse trecho aqui. Fica mais difícil, lógico. Essa chicane aqui. Novo recorde. Tá vendo? Controle de tração desligado aí, ó. Baixei bastante, né? Era 20, 195, né? Controle de tração ligado no talo. Te dá mais segurança, mas olha a diferença. Então já provamos aqui a diferença, tá? Vamos pular pro próximo passo aí. Galera, já passamos do quinto passo, vamos para as dicas extras, né? Da dancinha, TikTok, pá. Meu, você gosta de TikTok, acho que, né? Aqui não é seu lugar. Beleza, então vamos lá para a sexta dica, mano. Tem muita dica esse vídeo, que da hora. Você tem que conhecer os limites da pista, né? Não tem nenhum cheat, não tem, sabe, um código que você faz para sair cortando caminho. Se você joga o modo esporte, você sabe que se você cortar caminho, você vai tomar punição. Tá? Só que você tem que saber os limites da pista e eu vou mostrar para você dirigindo o carro em algum trecho ou fazendo alguma volta para você poupar tempo, para você ser mais rápido, entendeu? Por exemplo, você diria até que seria um meio que cortar caminho na legalidade da pista. Eu vou te explicar como que você sai e é penalizado com isso ou como você aproveita os limites da pista para ser mais rápido, tá? Então, o sexto passo é você saber os limites da pista, beleza? Vamos lá para a pista e eu vou te explicar como é que é. Galera, você tem que saber os limites de cada pista, beleza? Eu vou te dar uma demonstração aqui naquele mesmo trecho que a gente está fazendo, mas cada pista é uma história diferente, beleza? Você vai ter que fazer isso durante os treinos livres ou pegar essas experiências de circuito, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma vez aqui desrespeitando os limites e uma vez respeitando os limites para ver como que sai isso daqui, tá? Porque o modo esporte ele te pune se você corta caminho, beleza? Então a gente vai ver, ter que saber os limites de cada pista. Vamos lá. Aqui o intuito nem é o tempo, mas sim você saber o limite, tá? Aqui, vamos cortar aqui, ó. Vocês viram? Cortei caminharia onde não podia, tá? Você não pode cortar caminhão onde não pode, beleza? Então aqui eu não vou fazer um segundo trecho, tá? Simplesmente eu passei no lugar que não podia. Ah, mas como é que eu sei? Você vai ter que fazer isso em vários lugares, beleza? Para saber onde você pode cortar caminho ou não. Agora a gente vai fazer a forma passando ali pela zebra sem tomar punição. Tentar modular, né? Aí passei com uma roda. Passei com a outra. Ó, tô comendo um pedaço aqui e não tomei punição, beleza?
Pra que isso, galera? Pra você saber aonde você pode cortar caminho até onde o seu limite da pista sem tomar punição, beleza? Pra completar ou pra completar esses desafios, mas na verdade pra você ir no modo online melhor. Pra saber o de cada pista, você tem que fazer essa experiência de circuito ou ir lá simplesmente no treino livre da corrida que tá acontecendo lá e ficar treinando, beleza? Vamos para o próximo passo. Então vamos lá, o vídeo tá longo, você tá aprendendo, você tá virando piloto, daqui a pouco você tá com a capacete, com a luvinha, com aquela sapatilha da Puma maneiríssima, beleza? Sétimo passo, você tem que escolher o carro mais rápido. Tem que escolher? Isso daí, né? Eu vou te falar o caminho das pedras aqui. Você vai adequando a sua situação, beleza? Naquela dança, né? Eletrizante. Você vai escolher o carro mais rápido. Como é que você vai fazer isso? Eu vou para a tela do jogo e vou te mostrar como é que você vai fazer para ver o carro mais rápido e andar dentro do carro do cara, meu. Tá louco? Tá ligado? Vamos para lá. Então, galera, você chegou nessa parte aqui que é como escolher o melhor carro para correr as diárias, né? Ou seria o carro meta ou não. O que que você vai fazer? Você vai escolher a diária que você vai correr. Aí vamos supor que você vai correr a GR3 aqui dessa semana, né? Aí você vai vir aqui, vai escolher seu carro, whatever. Aí aqui, antes de você entrar na corrida ou fazer o tempo, você vai vir aqui, ó, no ranking de tempo de qualificação, você vai entrar. A primeira página é a sua qualificação em relação dos seus amigos e a segunda aqui, ó, a classificação mundial, é em relação a você com o mundo inteiro. Vai aparecer sua posição e vai aparecer o top 1 até o final aqui, só vai virando as páginas. Aí a gente vai tentar ver se tem um padrão ou não, ou se tem algum carro parecido com o seu. Então o que que a gente pega aqui, ó? Do primeiro colocado até o quinto colocado, eles estão jogando com Lexus aqui, tá vendo? Então aqui a gente já tem um padrão, beleza? Aí depois vem um Genesis, que é por acaso o carro que eu estou usando. Aí segue Lexus. Aí aqui até o top 10, aí tem um GTR, volta para Lexus, Lexus, Genesis, enfim. Então a gente tem um padrão. No top 10, quem está dominando é o Lexus, né? Fazendo os tempos aqui, só que os tempos estão bem parelhos. Então a recomendação é o quê? Aqui, como o tempo está bem parelho, escolhe o GTR, escolhe o Genesis ou pega o Lexus, que a maioria tá fazendo isso, beleza? Então você já sabe o carro que você tem que correr, tá? Às vezes o carro do tempo de volta não é o melhor carro para correr lá na pista, se for uma prova com desgaste, no caso se fosse as de área C, tá? Você escolhe o carro mais rápido lá, faz tudo que eu vou fazer aqui, fazer não, que eu vou te falar aqui. Só que aí o que você vai fazer? Você pega lá, faz o carro mais rápido, mas nem sempre o carro mais rápido numa prova que tem desgaste é o mais econômico em pneu e combustível, beleza? Explicada essa parte, você vai pegar os metas aqui. Aqui geralmente vai ser um carro que vai dominar. No caso tem um Genesis aqui. Então o que eu vou fazer? Vamos ver qual é que é desse Lexus. Vocês estão vendo que tem um símbolo aqui, ó, um playzinho, né, uma claquete, é porque o cara disponibilizou o replay da corrida dele. E você só consegue ver o replay dessa forma que eu vou mostrar se você entrar desse jeito. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o replay do cara, vai ver aqui reproduzir replay, tá? Aí ele vai carregar. É como se fosse olhar um replay seu, só que é de outra pessoa, no caso. Aí você vai vir aqui replay, vai dar reproduzir. Aí você aperta aqui o Options, né? Você vem aqui, ó, opções de replay e você vai colocar todos os dados para ter a telemetria, né, do cara, como é que ele estava dirigindo. E assim, em alguns vídeos até do Rory Alexander, que foi baseado nesse que a gente está fazendo, você vai poder ver o carro de fora, o carro da câmera que você joga. Eu recomendo que você veja o carro da câmera que você joga, tá? No caso, eu vou ver da câmera do cockpit. Para quê, galera? Eu vou trocar aqui a imagem porque eu quero saber os pontos de referência. Eu tenho um vídeo falando sobre dicas de frenagem, aceleração, pontos de referência, tá? Para saber os pontos de diferença, aonde o cara freou, onde o cara acelerou, como ele tá passando as marchas, beleza? E o que eu recomendo para você? Você vai pegar um papelzinho, tá? Você vai pegar um papelzinho e você vai anotar pontos de referência que só você vai lembrar, sabe? Então eu vou te explicar algumas coisas aqui ou você lembra de memória. Vamos dar um play aqui, ó. Então ele vai começar, vai fazer a saída do circuito aqui de Monza, beleza? Então começou. Então aqui o que eu vou querer ver? O ponto de frenagem, como ele está reduzindo, ó. Tem os pontos de referência aqui. Ó, vamos ver, ó. Ó, então, ó.
Ele começou a reduzir, eu vou trocar a câmera, ó. Ó, trocar a câmera. Ele começou a reduzir mais ou menos entre a placa de 100 e 150. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó. 10 segundos. Vamos dar o play. Entre 100 e 150 ele começou a frear. Vamos dar a câmera aqui de novo, ó. Presta atenção, ele começou a frear e reduzir, fazer o downshift, beleza? Aí tá lá esticando a marcha, ele não passa a sexta, ó, 150, pum. Na hora que tá chegando na plaquinha ali de 100. E ele vai sair de... Saiu de primeira mesmo. Beleza? Acho que já deu pra gente ver bastante coisa. Então vamos... Você vai lá e anota o primeiro setor. Vamos ver o segundo setor, o que ele fez aqui, tá? Aí você tá vendo se ele tá jogando controle de tração ou não. A plaquinha de 100 ele começou a reduzir. Comeu... Ó, comeu a zebra aqui, ó. Vocês viram que ele come a zebra. Ele sabe onde tá os limites da pista. Você vai procurar fazer o mesmo traçado, beleza? Ó, terceira... Aí reduziu para terceira, segunda. Saiu esticando. Vamos ver o ponto de referência aqui, ó. Plaquinha de 50, reduziu duas. Passou em cima da zebra. Saiu de terceira. Beleza? São pontos de referência. Eu tenho um vídeo a respeito de pontos de referência. Eu tô te ensinando a você pegar o replay do cara mais rápido. Com o carro lá que tá meta na pista. E ver os pontos de referência na visão do cara, mano. Você vai pegar o tempo mais rápido do cara. Você vai anotar os pontos de referência. Por exemplo, eu posso pensar assim. Ah, tem a plaquinha ali. Tem uma plaquinha assim assado. Tem uma árvore. Entendeu? Tem uma marca de borracha no chão. Que ele acelerou ali. Ele freou ali. Entendeu o raciocínio? Se você não pegou muito bem essa minha ideia, tem um vídeo aqui. Você vai assistir no final. Beleza? Então, galera. O título do vídeo era 5 passos. Mas você viu que tem mais, né? Porque aqui é tudo dica. É coisa de graça. Coisa de graça a gente gosta. Quanto mais melhor. De graça até ônibus errado, né? Ou será que não? Então, beleza, galera. Você viu todos esses pontos de técnica, né? De carro de corrida, o que fazer, o que ligar, o que desligar, como você vai jogar no controle ou no volante. Só que o modo esporte, galera, você não joga sozinho. Você entra no lobby com mais 15 caras lá. Entenderam? E se você não sabe como é que funciona esse negócio lá do modo esporte, que tem muita briga, tem muita batida, eu fiz um vídeo falando só a respeito do modo esporte, que é para jogador casual, ou seja, para jogador pro player. Então, galera, o negócio é o seguinte, não adianta você aprender tudo isso se você não tem a etiqueta da corrida, que é aquele videozinho lá do modo esporte, que você assiste na primeira vez que você corre. Então, o que acontece, galera? Essa é a dica essencial, tá? O presente ainda vai vir. Não tem o CE e o CP. O mais importante para você subir primeiro é o CE, né? Que é os pontos de esportividade sua. O quanto você é leal nas corridas. O quanto você não faz caca nas corridas, tá? Por que, galera, falo isso? Porque você sabe que você vai entrar no lobby, tem gente, os jogadores são casuais, os caras vão entrar, às vezes o cara vai batendo em você de propósito, sabe? Ou muitas das vezes o cara não vai te bater de propósito, só que ele não sabe onde tem que frear, ou vai pegar o vácuo e tudo mais, e vai bater em você, tá ligado? Então você tem que dirigir defensivamente, para quando for atacar, você não fazer caca. Beleza? Então acredito que se você chegou aqui, você sabe que se você pegar o vácuo atrás de um carro, você vai bater nele se você não frear. Beleza? Depois eu vou fazer um vídeo separado só disso, tá? Então, eu estava explicando isso para um inscrito Frajola. Um big beijo, meu amigo. Você vai ter que ser defensivo, tá? Você vai entrar no lobby. Geralmente na primeira curva você já vai saber se o lobby é cheio de cara inexperiente ou tem cara lá que só tá para bater. Você vai ter que antever o que vai acontecer. Então você nunca vai chegar junto mais, sabe? E sempre vai esperar a merda acontecer para depois você passar os caras. Entenderam? Você vai fazer seu tempo, só que você vai ter que, pelo menos na primeira curva, não ser tão agressivo assim, tá? Você vai ter que sentir isso na pista, beleza? Por que que eu falo isso? Porque se você começar a bater muito nos carros, ou você ficar ali desesperado para ultrapassar e a culpa for sua, mesmo que fosse sem querer, os seus pontos esportivos eles vão cair. Conforme o seu ponto esportivo cai, você vai ser ranqueado em lobbies
com rank esportivo parecido. Então, se por exemplo, se seu rank esportivo é bem baixo, você vai jogar com os caras que têm um rank esportivo, né, os pontos esportivos bem baixos, e a chance de dar uma caca ali é muito grande. Então, o que você vai fazer? Você vai se concentrar em fazer corridas limpas. Por mais que você não ganhe muita posição, não ganhe corrida, não ganhe pódio. Você se concentra em fazer corridas limpas, os seus pontos esportivos, né? Eles vão, a sua classificação esportiva vai subindo e isso vai selecionando lobbies com os players, né, os pilotos, né, os jogadores, que também batem menos, que fazem menos caca. Isso daí não vai te livrar 100%, sabe? Sempre vai ter algum, até o cara que é S vai fazer merda lá, entendeu? Só que a probabilidade de você encontrar um lobby assim desse jeito é menor. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a pegar lobby bom, né? Lobby bom que eu falo, que as pessoas não vão estar se batendo, né? Todas, e você vai conseguir correr melhor, você vai conseguir fazer mais corrida limpa, você vai conseguir ganhar posições, porque você está dirigindo defensivamente, esperando aquilo lá acontecer, atacar na forma certa, tá? Ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Você vai ganhar posições, e se você manter o seu CP, o seu CE, desculpa, tá? Sua classificação esportiva no S, a sua classificação Nossa, vou até fazer um corte aqui que fugiu. A sua classificação CP e CE, o seu CP, a sua classificação de piloto, 3, 2, 1. Então a sua classificação de piloto vai subir. Se o seu CE tiver ali no S, você conseguir manter no S, gradativamente o seu CP vai subir. Ele vai dar umas osciladas, mas a chance de você encontrar um lobby que vai ser mais gostosinho de jogar vai ser maior, então consequentemente o seu CP vai subir. Meu, para você chegar no A é difícil, mas não é impossível, sabe? É só você ter paciência. Beleza? E se você ficou até aqui, eu falei que ia ter um presente para você, tá? Para alguns não é surpresa, para outros pode ser. O que que é, galera? É um curso que eu tenho aqui na internet, é de graça, tá? É de grátis. Eu não vendo curso, tá? Ainda, um dia eu posso até vender. Enfim, é um curso de graça. É uma playlist que vai estar na descrição do vídeo, que se chama lá Curso Gratuito para você jogar Gran Turismo 7. Não é curso de formação de pilotos, tá? O intuito é pra galera que não tem o jogo ou que tem um jogo, simplesmente aprender a jogar, cara. Porque se eu jogo, você joga também, tá? Acho que já tem, com esse vídeo, deve ter uns 13 vídeos lá. São vídeos, meu, bem fácil. Do jeito que eu expliquei aqui, tá mais fácil ainda. Porque se você tá aqui, você já tem um certo conhecimento, tá? É bem fácil, cara, para você aprender tudo. Mexer no menu, mano, fazer várias coisas, tá ligado? Mexer no modo esporte, personalizar carro, enfim, tem tudo do jogo, beleza? Em troca, o que eu peço pra você, mano? Só deixa o seu like. Se você ficou até agora, acho que você gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Tem o grupo do WhatsApp, que é um grupo de resenha pra trocar ideias, sabe? Trocar experiência, você ensinar a galera lá, a galera te ensinar, beleza? Trocar experiência e resenha, aquele humor de quinta série bem tóxico. Beleza? E você vai entrar lá, vai se divertir, beleza? Você tá convidado, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Vou deixar o link na descrição e vou pedir para você continuar aqui, ó. Vou deixar uma playlist, vou deixar vídeos, botão do inscreva-se, beleza? E a gente se encontra em alguma live por aí, ativa o sininho das notificações.